Uma alternativa que tem ganhado espaço em estabelecimentos comerciais, não só no Brasil, mas em vários países, está causando polêmica. É que em alguns bares, restaurantes e hotéis, a presença de crianças é vetada. Até onde vai a liberdade de um local privado para estabelecer as próprias regras? O que dizem os pais e o direito do consumidor? É o que vamos ver no artigo 5º de hoje. A nossa Constituição determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e garante, entre outras coisas, o direito à liberdade. Também estabelece que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Sobre esse tema polêmico, eu converso com a advogada Roberta Denza, que faz parte das comissões do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Consumidor, da OAB São Paulo, e com Jael Antônio da Silva, presidente do Sindobar, Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes de Brasília. Obrigada pela presença de vocês. Doutora Renata, a garantia que está na Constituição da igualdade e da liberdade, ela pode ser usada nesses casos? As crianças têm que ter essa liberdade de ir e vir como adulto ou é relativo? Esse é o grande problema que nós temos aqui, né? Temos uma aparente antinomia de liberdades. Uma liberdade por parte do estabelecimento de dizer o que ele quer fazer, como ele quer vender, quanto ele e quem ele quer atender, de certo modo, porque ele vai fazer com que o estabelecimento dele seja determinado para um público. Enquanto que a criança, por outro lado, também tem o direito de ir e vir, também tem a liberdade. E os pais, por sua vez, também têm este mesmo direito. Então, a gente tem aqui uma aparente dificuldade de ajustar essas liberdades e essas restrições, obviamente, se tiver qualquer restrições para ambas as liberdades, elas precisam ser, do ponto de vista da legislação, da Constituição, sempre muito claras para todos. Pois é, doutor Jael, como é que fica o direito de quem se incomoda com o barulho ou com a movimentação das crianças? Tem que respeitar todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo e eu acho que o principal dessa relação entre o estabelecimento e o público que frequenta, independente se esse público é adulto ou é criança, primeiro é o bom senso, né? O bom senso acho que impera em qualquer relação entre interessados, que na verdade é isso que acontece quando há, por exemplo, o impedimento das crianças frequentarem, e normalmente esses impedimentos, eles são oriundos das próprias demandas do estabelecimento ou da demanda por um serviço que muitas vezes a cidade já está a requerer. Então, o empresário não é porque ele quer ser contrário à criança no estabelecimento. Ele não acorda um dia e resolve que não quer criança no estabelecimento dele. Não acorda, ele vê o que está acontecendo no mundo, né? E nós temos diversos outros exemplos de locais, tanto de hospedagem quanto de alimentação fora do lar, exclusivos para outros públicos. E nós já sabemos muito bem como isso funciona. Aquele estabelecimento, ele é voltado para aquele público específico e esse público específico vai. Se outras pessoas quiserem frequentar, não tem nenhum tipo de impedimento no caso de ser adulto. No caso da criança, eu acho que apesar da liberdade do ir e vir, ela tem um outro aspecto, que é a questão da responsabilidade paternal, né? Por que o pai iria levar uma criança para um local em que ela não seria, vamos chamar assim, bem-vinda? Esse é meu ponto de vista. Eu acho que, então, o bom senso deverá prevalecer. E o número de crianças no país caiu nos últimos anos. O índice de brasileirinhos com menos de 9 anos é de menos de 13% da população, o que mostra que as pessoas estão tendo menos filhos ou até optando por não tê-los. Mas o que leva a esta decisão? Vamos conferir aqui na reportagem. Antes, a formação de uma família incluía pai, mãe e vários filhos. Com o tempo, o número de crianças foi diminuindo e agora é comum famílias compostas apenas pelo casal. O último levantamento feito pelo IBGE em 2016 mostra que o núcleo familiar formado por casais com filhos caiu de aproximadamente 50% para pouco mais de 42% em 10 anos. Já o índice de casais sem filhos aumentou de cerca de 15% para praticamente 20%, ganhando mais espaço na sociedade. Pedro e Kênia fazem parte desta estatística. Apesar das muitas cobranças, optaram por não ter filhos e não pensam em voltar atrás da decisão. Absolutamente assertiva, não quero voltar atrás de maneira nenhuma. Acho que a gente consegue canalizar esse amor com outras coisas. Nós já somos felizes e o nosso amor, o nosso sentimento
ele transcende essa necessidade de materializar através de uma criança, através de um filho. A gente conseguiu materializar de outras maneiras. Mas o que será que levou o casal a tomar a decisão de não ter filhos? Não é egoísmo. Pelo contrário, é uma amplitude de sentimento tão grande que a gente nos permitiu se privar de uma série de sentimentos que estão envolvidos com isso. O mundo em si tá bem desequilibrado. E todos esses fatores foram somatizando e nos preocupando como seres humanos, como pais, que não somos propriamente, mas nos trouxeram preocupações que foram nos angustiando muito. O que vai ser do mundo em 10 anos, o que vai ser do mundo em 20, o que vai ser do mundo na atual circunstância. Bom, a gente viu aí um exemplo e parece que essa é uma tendência, mas não é por não ter filhos que as pessoas não gostam de criança, né, doutora? Isso é um fato. A nossa pirâmide etária mudou bastante. Nós tínhamos literalmente uma pirâmide com mais crianças e menos idosos. Hoje a nossa pirâmide ela é bastante alterada, bem menos crianças, mais jovens e certamente a gente vai crescer e está crescendo muito o número de idosos no Brasil, né? Agora, é óbvio, esse direito que a pessoa tem de não ter filhos, ele precisa ser completamente respeitado, né? Inclusive não só do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista social, sociológico, em família, enfim. E me parece que hoje é algo bem menos discutível do que era no passado. E acaba que essa mudança na pirâmide leva também à mudança dos estabelecimentos, como o senhor falou aqui antes, né, doutor Jael? Contrariamente a essa questão que nós estamos discutindo aqui, nós temos um outro lado favorável à permanência da criança nos estabelecimentos, né? O crescimento de locais de atração para a criança dentro dos bares e restaurantes tem crescido, principalmente aqui em Brasília, assustadoramente, no sentido de que leve suas crianças para o estabelecimento A, B ou C, porque ali ele vai ter uma proteção, ele vai ter segurança, ele vai ter um local apropriado para estarem nesse ambiente sem estarem, de alguma forma, interrompendo o lazer de outrem, sem que seja necessário você fazer qualquer tipo de interferência, porque o espaço é apropriado para esse tipo de atividade. Então, é o contrassenso dessa informação de não querer filho, é aqueles que têm locais que serão privilegiados por conta da presença das crianças. E o aspecto de não ter filhos, eu acho que ainda tem um outro ainda, que é a questão econômica e financeira nos últimos tempos no Brasil. Isso pesa muito, né? Pesa bastante. As pessoas colocarem na ponta do lápis quanto custa a educação de um filho até atingir essa idade, né, de 18 anos, por exemplo, que a pessoa já tem o direito de decidir de ir e vir por sua livre e espontânea vontade, que é a coisa que é complicado, né? E este é um tema que gera muita curiosidade. A nossa equipe recebeu alguns vídeos com perguntas sobre esta restrição a crianças. Vamos conferir o primeiro deles. Sou Roger Malheiros de Manaus e gostaria de saber: até onde vai a liberdade de locais privados para estabelecerem as suas próprias regras? Doutora Roberta, o que dizer para o Roger? Muito bem, Roger. Nós temos, como eu disse no começo, liberdades de ambas as partes. O Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece algumas regras que restringem a liberdade do fornecedor, lato sensu, não só em relação à criança. Temos lá, e aí eu acredito que seja o artigo mais polêmico para a gente discutir aqui, que é o do artigo 39, as práticas comerciais abusivas, que é você deixar de atender a demanda dos consumidores. Então, se nós temos consumidores e eu tenho um produto ou um serviço para oferecer, eu não posso negar, eu não posso recusar o atendimento à demanda dos consumidores. E a criança é uma consumidora. E aí, quando a gente faz esse tipo de restrição, a gente poderia esbarrar numa prática comercial abusiva. Eu dizer simplesmente, você eu não atendo. Porque é uma pessoa, e é uma pessoa que também tem os seus direitos garantidos pela lei. Aliás, uma pessoa protegida especialmente por um estatuto, né? Então, esse é o ponto principal. Liberdades de ambas as partes, certas restrições, claro, são plausíveis, mas o mais importante de tudo é que o estabelecimento, se quiser eventualmente não receber criança, não que ele proíba, mas que ele recomende. Aqui, essa minha atividade, ela não é recomendada para crianças. E como já foi dito, há lugares que são próprios para levar as crianças. O fato é, essa proibição, essa restrição de dizer eu simplesmente não atendo, ela pode esbarrar tanto na Constituição Federal, no artigo 227,
quando ele fala do direito de convivência que a criança tem, é um direito fundamental que a criança tem, convivência familiar e comunitária, e também a prática comercial abusiva de proibir a entrada da criança. Então, isso pode gerar alguma discussão, sim. E como é que o sindicato vê essa discussão? Qual é a orientação aí para bares, restaurantes e hotéis? Eu concordo plenamente com o que a doutora disse e eu acrescento ainda o seguinte, no nosso entendimento, não estaria havendo nenhum tipo de tolimento das pessoas frequentarem. Elas podem frequentar aqueles locais onde está disponível essa questão que eu já falei anteriormente, a questão da segurança, a questão da proteção da criança, de forma que se aconteceu alguma coisa no estabelecimento, ele não venha a ser penalizado pelo fato simplesmente de estar aceitando a criança lá dentro. Né? Porque muitas vezes os pais podem falar, você devia ter me avisado, que essa questão poderia ter acontecido. É você fazer a prevenção. E como é que você faz a prevenção de que o local não é adequado? Obviamente, é o maior número de informação possível quando você está sendo demandado. Se for uma questão de hospedagem, você vai chegar para a pessoa e dizer, olha, nós aqui estamos com restrição de atender crianças por esse fator, por aquele outro, né? E os fatores são vários, e a pessoa, eu acho que deverá entender que é possível isso, até por uma questão também, das vezes, da tranquilidade mesmo, que a pessoa está procurando um refúgio para sair do estresse do dia a dia e procura um local apropriado para ir. Chega lá, se depara com as crianças fazendo o que naturalmente a criança faz, que é bagunça mesmo, né? Então, aí um choque de interesses, né? Da pessoa que fez a reserva, procurando uma situação confortável, e aquele que levou a criança achando que a criança teria um local aprazível. Isso, na verdade, só vai trazer constrangimento para ambos e para o próprio empresário. E nós temos uma pergunta justamente sobre isso. Vamos a mais um vídeo enviado para a nossa produção. Pode mostrar aqui. Eu sou a Carolina Rios, de Ribeirão Preto. Eu gostaria de saber se os pais que querem se hospedar em hotel ou resort que proíbe a entrada de crianças podem recorrer à justiça. Doutora Roberta? Minha opinião é que sim, que não pode haver proibição, mas recomendação. Se o local não for adequado do ponto de vista da segurança, que fique muito claro, que fique clara a responsabilidade dos pais. E, neste caso, penso eu, em algumas ocasiões é possível, inclusive, proibir a entrada porque é inseguro. Aí sim, já que estamos falando da proteção da pessoa. Aí muda um pouquinho de figura, exatamente, né? Exatamente. Diz, olha, não vou receber porque é perigoso. E aí a gente pode trazer a responsabilidade civil por defeito de serviço do fornecedor. Claro, isso pode, se ele permitir a entrada num local que é perigoso para a criança, ele poderia responder, eventualmente, por esses danos ocorridos, né? Por eventuais danos. Bom, a gente continua o bate-papo daqui a pouquinho. Agora nós vamos a um rápido intervalo. Já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre espaços livres de crianças. Aqui no estúdio eu converso com Jael Antônio da Silva, presidente do Sindobar, e também com a advogada Roberta Denza, que faz parte das comissões do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Consumidor da OAB de São Paulo. E nós fizemos uma enquete no Twitter para saber o que as pessoas pensam sobre esta polêmica. Vamos acompanhar o resultado aqui na tela. Como vocês podem ver, 59% das pessoas que opinaram acreditam que sim, é um direito do dono do local restringir as crianças. Já 41% não concordam com a medida. Esse é um tema que ainda vai gerar muita discussão, muita polêmica, né, doutor Jael? Vai sim, mas aí eu fico até satisfeito em ver isso aí, porque eu acho que assim, é uma questão natural de que essas coisas aconteçam, né? Essa decisão do empresário em fazer esse tipo de oferta diferente de um serviço, porque tem uma demanda para isso. Né? E o empresário vai atrás da demanda, daquilo que ele entende que é melhor para o negócio dele. Né? E, evidentemente, com todos os cuidados que essa decisão precisa de ser tomada, para evitar de demandas jurídicas em cima da decisão que ele toma, ser uma coisa bastante ampla e bastante discutida. Fico feliz com esse resultado, porque eu acho que é uma tendência de você fazer especializações de prestação de serviço. Existem muitos espaços já, doutora Roberta, como esses no país?
Já tem, já existe. E ainda que não haja recomendação, ainda que não haja proibição, as pessoas não vão. É natural que isso aconteça. Por isso que, às vezes, a gente simplesmente tem uma lei regular, como tem aí um possível projeto de lei para tratar desse tema, bem, na verdade, a gente talvez não precise disso, porque nós todos, em sociedade, ou vamos colocar na sua maioria, concorda com a possibilidade de a gente não proibir, mas a gente recomendar aos pais que ali não é o melhor lugar para os filhos. Quer dizer, talvez a forma de ser colocado, de ser debatido, seja diferente, né? Se eu simplesmente, olha, eu não estou proibindo, estou dizendo, aqui não é o lugar adequado para o seu filho, não é? E isso vai fazer com que, provavelmente, as pessoas vão aderir à regra justamente porque é aquilo que elas procuram. Aí vão escolhendo um local que seja mais o perfil delas, né? Exato. E nós vamos conferir mais uma pergunta a ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar. Meu nome é Almeida Júnior e eu falo aqui do estado do Paraná. E a pergunta é, se alguém chamar a atenção de alguma criança e os pais desta criança não gostarem da atitude, o que eles devem fazer? Doutor Jael, o que diz o bom senso? O famoso bom senso que a gente vem falando aqui. Essa pergunta realmente é uma mais difícil de responder porque você está interferindo diretamente, né, na questão da educação da criança. Por isso que eu falo, é complicado. Mas você tem que, mais uma vez, a questão do bom senso, né? Ver se realmente é isso, ver se não é outra pessoa que está se sentindo incomodada, que muitas vezes não é uma coisa assim tão, né, tão grave, é uma coisa mais, né, saber levar essa situação. E procurar o máximo possível chegar a evitar no atrito, porque esse atrito não leva a nada. Se tiver que realmente consciente de que a criança está incomodando o ambiente como um todo, aí eu acho que não tem nenhum problema. É claro que reservadamente chamar a pessoa, o responsável, e falar, olha, é bom que o senhor, né, tome algumas precauções, porque a criança pode se machucar, está saindo correndo no meio da mesa, daqui um pouquinho bate a cabeça, ó, bate em cima de uma pessoa, enfim. O diálogo nessas horas tem que ser, acima de tudo, o principal, é o nosso entendimento. Agora, não havendo esse bom senso, esse diálogo aí, se o adulto fala de uma maneira exagerada com a criança, os pais podem até buscar uma ação judicial, doutora Roberta? É que hoje a gente está num mundo muito politicamente correto, então às vezes é um pouco complicado, né? É óbvio. Veja bem, quando a gente fala da estrutura legislativa, pelo Estatuto da Criança e Adolescente e pelo Código Civil, a gente fala que os pais têm o dever de educar os filhos. Então, claro, essa é uma obrigação dos pais. O que nós temos visto é uma certa terceirização dessa educação, isso é um fato, não é só no Brasil, isso tem acontecido em outros países do mundo, mas aqui parece que terceirizar virou meio que regra. E, claro, quem se incomoda com aquilo, tendo filhos ou gostando de criança ou não importa, dar bronca, enfim, isso não me parece que geraria uma ação judicial. Seria, claro, se fosse um caso de violência, aí uma violência psíquica, aí sim, inclusive com regulamentação recente do Estatuto, aí claro que isso poderia gerar alguma ação. Mas não me parece que uma bronca, um olhar de cara feia, né? Simplesmente dizer, olha, não gostei, e enfim, isso não poderia, na minha opinião, gerar algum tipo de indenização. E vamos ao último vídeo enviado para a nossa produção. Pode mostrar aqui. Olá, meu nome é Alexandre Laranjeira, moro em São Paulo e minha pergunta é a seguinte: os donos de um estabelecimento podem pedir aos pais de uma criança que esteja dando trabalho a se retirarem do local? Doutor Jael, a gente sabe que é uma medida extrema, mas pode acontecer? Pode, acho que pode sim. A gente já viu casos de vídeos aí, principalmente hoje com a internet aí, né, instantânea, a gente já viu caso de criança dando birra em determinado local que realmente constrange até os próprios pais, né? Então, numa hora dessa, precisa realmente ser feito um contato de forma que aquilo tenha um efeito de cessar e não continuar perturbando o ambiente como um todo, né? Eu acho que isso aí é mais ou menos óbvio. E se acontece algum prejuízo financeiro? Vamos dizer assim, por exemplo, a criança quebra alguma coisa numa loja ou num restaurante, num hotel, aí os pais são responsáveis? Seriam responsáveis se, eventualmente, o fornecedor não concorreu para que o problema acontecesse. Por exemplo, deixa lá algum objeto que seja mais fácil de cair, enfim, aí, claro,
Se não tiver concorrência por parte do fornecedor, é claro, os pais eles respondem pelos danos. Isso pode acontecer, por exemplo, numa loja, num supermercado, num restaurante, a criança pegou um cinzeiro, jogou no chão, quebrou, né? Sem dúvida alguma, é responsabilidade dos pais, e essa é uma responsabilidade que está lá no Código Civil já de muito tempo, a responsabilidade dos pais em relação aos filhos, que nesse caso, inclusive, é objetiva, quer dizer, a gente nem precisa fazer prova da culpa dos pais, né? Basta que a gente comprove os fatos e já haveria responsabilização dos pais. E o que você acha de ter locais, como restaurantes e hotéis, que restringem a presença de crianças? Vamos conferir aqui. Porque a gente tem criança, quer levar as crianças conosco, não vai deixar a criança em casa sozinha. Está sendo pago, tem o direito do consumidor. Então tudo isso é importante ser visto, né? Se não tiver um lugar recreativo para criança, nem compensa, né, levar. E é bem complexo falar dessa questão de criança em um ambiente adulto, né? Com certeza, com esse monte de menino eu jamais iria. E se eu não tivesse filho também eu não iria, porque onde não pode entrar criança, eu acho que não caberia um adulto também não, gente. Olha o que eu tenho de criança, né? Direito para todos, né? Qualquer idade. Então eu acho errado, eu acho ridículo isso. Criança também é um ser humano, também tem os seus direitos, então eu acho super errado. E quem quiser sua privacidade, seu espaço, fique dentro de casa, que é melhor. Bom, pelo que a gente viu aí, as opiniões nas ruas não são muito favoráveis, né? Até porque tinha uma ali com vários filhos, não vai gostar mesmo, né? Doutora Roberta, esse tipo de veto pode ser considerado uma discriminação às crianças? Eu não diria uma discriminação. Eu diria que é uma falta de respeito ao direito de ir e vir dela e o direito de convivência. Há uma coisa que nós não falamos que penso ser extremamente importante. A criança, ela precisa conviver em sociedade até para aprender a conviver em sociedade. Então, esse é um ponto que a gente precisa colocar de uma forma bastante consciente, não só para os pais, mas também para a sociedade de uma forma geral, que essa convivência ela é necessária para a criança. Isso, inclusive, está claro na própria Constituição, no Estatuto da Criança e Adolescente, né? Responsabilidade da família, sociedade e Estado na proteção da criança e adolescente e fazer com que ela cresça. E para crescer, ela precisa conviver e conviver em todos os espaços. Então, é bom e que fique muito claro também que os pais precisam educar os filhos, nós já falamos disso, enfim, mas e trazer essa frustração para a criança também. Olha, aqui você não pode tudo, aqui você pode até o limite tal. Lá no parquinho, a brincadeira é outra. Então, fazer com que a criança também compreenda esses locais que são adequados vai fazer com que ela cresça uma pessoa mais saudável e que consiga conviver melhor em sociedade, que é tão importante para nós, né? Importante também entender o lado, né, doutor Jael, de quem não tem filhos ou de quem, até os próprios pais, né, querem sair sozinhos de vez em quando, tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo e esse espaço tem que ser bem democrático. Eu até defendo essa democratização dos espaços, né? Mas, por outro lado, também eu defendo essa, vamos chamar assim, da especialização dos espaços, para que possa ter as oportunidades iguais. Elas passam a ser oportunidades iguais. Até porque nessa última entrevista agora, você viu uma seguinte colocação, que bar não é local de criança. Então, a partir desse princípio, né, que é um local que você vende bebida alcoólica, as pessoas bebem e se alteram um pouco, por que eu vou querer permanecer altas horas num bar com uma criança? Né? E, de repente, essa criança está tendo algum comportamento que, até por questões... Começa a ficar irritada, né? Não tem o que fazer no local também, a criança se né? irrita, porque às vezes o pai leva, a criança está lá, chegou às 7 da noite, 10 da noite, o pai está bebendo, está batendo papo, a criança está lá fazendo o quê? Impaciente. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, mas antes eu queria ver as considerações finais de vocês. Como lidar com tudo isso para evitar que acabe se judicializando mais essa questão? Doutora Roberta. Clareza na postura do estabelecimento. Quanto mais informações, melhor, né? Mais que ele foque o público dele, diga para qual é o público que ele quer vender determinados produtos e serviços, né? Deixando cada vez mais claro para as pessoas. Penso que a gente não precisa judicializar absolutamente nada disso, basta que a gente tenha bom senso e saiba estabelecer limites de modo que todas as pessoas possam conviver democraticamente.
Para o senhor, doutor Jael. Eu acho que a democratização, como eu disse anteriormente aqui, é o fundamental. Essa convivência familiar e pública, né, das crianças com outras pessoas é fundamental. E o que eu entendo é que, cada vez mais, é preciso que o Estado deixe de interferir num processo de empreendedorismo. Porque a interferência hoje do Estado é tão grande que até as questões, vamos chamar de busca pela demanda, ou pelas demandas do que as pessoas precisam, sofrem um processo de interferência buscando garantir direitos que muitas vezes não estão assim tão claros, né? No sentido de que, no caso da criança, o responsável primeiro são os próprios pais. Até essa questão da terceirização da educação, que tem sido muito discutida, é exatamente em função disso. A gente tem acompanhado permanentemente matérias dizendo que os pais, de uma maneira geral, acham que quem educa é a escola. E isso... Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um né? tem que fazer a sua parte. Bom, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e esse bate-papo. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!